Nos dividir em classes. O pessoal que está sendo recebido por batismo vai para cá com o presbítero André. As crianças e os adolescentes lá no gabinete pastoral. Os demais vão ficar aqui. Eu queria primeiro indicar o livro da leitura dos irmãos, As Obras de João Calvino. O volume 1, ainda vai sair os outros volumes. Um livro que foi editado pela editora Cliri, como eu já falei. É um material de excelente qualidade e está num preço muito bom. Então dá para vocês comprarem aí pela internet. Ou então, quando tiver a conferência aqui em outubro, vocês vão ter também a oportunidade de comprá-lo presencialmente, né? Mas vale muito a pena. A primeira parte do livro, eu também já adiantei, é a necessidade de reformar a igreja. Essa foi uma carta que Calvino escreveu, e Calvino escreveu muitas cartas, né? Se todos os escritos de Calvino fossem publicados, seriam muitos volumes desse aqui, porque ele escreveu cartas, tanto para refutar erros, ele endereçou cartas para reis, como essa daqui, comentou muitos livros da Bíblia, com exceção de Apocalipse e mais um do Antigo Testamento que eu não me recordo agora. Ele, além dos comentários, escreveu muitos sermões, obras teológicas como as Institutas. A obra de Calvino como um todo é muito vasta. A gente tem pouquíssima coisa traduzida para o português. A primeira parte do livro, então, é falando sobre a necessidade de reformar a igreja, e a segunda parte é chamada psicopaniquia. Eu expliquei já aos irmãos. É a parte que vai falar justamente sobre o sono da alma, que está aqui na página. Nós vamos tratar sobre a página 343 em diante. Deixa eu só explicar algo a respeito do sono da alma. Primeiro, vou fazer uma pergunta. Qual é a seita que mais fala sobre essa heresia hoje em dia? Testemunho de Jeová, quem mais? Espiritismo, tem mais. Adventista. Eu acho que a mais conhecida das três é o Adventismo do sétimo dia, né? Eu acho, não sei se eu estou certo. Mas Testemunhos de Jeová, Espíritas e Adventistas, eles pensam assim. Como o Adventismo está muito mais próximo da gente, no sentido em que muita gente pensa que a igreja adventista é uma igreja evangélica, né? Você vê muita gente confundindo isso. Nossos irmãos adventistas não são nossos irmãos. Eles não são. Eu vou explicar por quê primeiro, antes da gente entrar nessa heresia. Primeiro que a heresia ela é anterior à igreja adventista. A igreja adventista tem aí seus 200 anos no máximo. O adventismo. Interessante que eles dizem que são o remanescente fiel que ficou desde a Escritura. Aí você pensa, a igreja tem 2000 anos e o remanescente fiel começou a aparecer 200 anos atrás. Ou seja, nós tivemos 1800 anos que não houve igreja, até se descobriu o Adventismo no sétimo dia. Isso é uma incoerência. Um outro sintoma muito grande de que o Adventismo é uma seita é o exclusivismo deles. O fato de eles dizerem que são a única igreja, que só o remanescente fiel é a igreja adventista, é a única igreja verdadeira, genuína, todos os demais estão no erro. Esse tipo de ênfase exclusivista é típico de seita. Porque nós não dizemos isso. Nós dizemos, assembleanos são nossos irmãos, batistas são nossos irmãos, congregacionais são nossos irmãos. Nós não somos a única igreja, nós somos uma igreja fiel, não a única igreja fiel. Caio. Por inferência, sim. E por um motivo muito sério, que é mais uma característica do adventismo do sétimo dia, né? Eles creem no advento, ou seja, na volta de Cristo, e que está ligado com o sétimo dia. Eles vão usar um argumento que nós saímos da Escritura quando deixamos de guardar o sétimo e passamos a guardar o primeiro dia da semana. Para nós, a guarda do dia do Senhor, ela não tem a ver com aquilo que muitos dizem,
o primeiro dia da semana foi instituído por um imperador, né? Vocês já ouviram essa história, né? Constantino, né, no 4º século, ele veio e ele ordenou que a guarda deixasse de ser do 7º e passasse a ser do primeiro dia. Eu ouvi isso de um irmão da igreja presbiteriana, né, para nossa vergonha. Mas a história não é bem assim. Nós já vimos aqui inúmeras pregações e estudos sobre o dia do Senhor, e na verdade isso tem a ver com a própria progressão da revelação. Era no 7º dia, porque os judeus esperavam a vinda do Senhor. Eles trabalhavam aguardando o descanso. Quando Cristo vem, ele morre na quinta, né? Da quinta para a sexta, na sexta, aliás, perdão. Ele passa o sábado no sepulcro e no domingo ele ressurge dos mortos. Daquele dia em diante, a igreja passa a se reunir no primeiro dia e não mais no 7º. A igreja entendeu que ali o descanso chegou. Para eles, o descanso não chegou ainda, eles continuam no Antigo Testamento. Muito bom. Ele está se referindo às festas do Antigo Testamento. Páscoa, né, Pentecostes e Tabernáculos. Sempre era no dia imediato ao sábado, já mostrando que a obra de Cristo ela se findaria no primeiro dia da semana. Então essa é mais uma característica de seita, né? Eles ainda guardam o Antigo Testamento, não o Novo. Um outro problema muito pesado do Adventismo, e esse não é um problema da época de Calvino, deixa eu deixar claro isso, porque o Adventismo é do século XIX e Calvino está no século XVI. Mas voltando para o Adventismo, outro problema sério é com as profecias. Eles têm um problema seríssimo nesse sentido. A primeira vez que as profecias se deram, né, no Adventismo, ou que veio ser conhecido como Adventismo, não foi com Ellen White, né, mas foi um pouco antes com outros 2 profetas, né, Miller e um segundo, que eu não estou recordado bem o nome dele, mas Miller, ele diz que ele marcou a vinda de Cristo para 1844, ele fez algumas contas e disse que Jesus voltaria naquele ano. Obviamente ele foi desmentido, né? Ele marcou para março, ele viu que março chegou e Jesus não voltou, então ele remarcou para outubro, né? Ele viu que as contas estavam erradas, ele era ruim de matemática, remarcou para outubro, e aí outubro chegou, Jesus não voltou, ele remarcou mais uma terceira vez, Jesus não voltou, aí ele foi, pelo menos ele foi verdadeiro, ele foi honesto, parou por ali e abandonou o ministério, nunca mais pregou, só que o estrago estava feito já, né? Outras pessoas continuaram até que veio, né, isso vai se formando um grupo, desse grupo eles começaram a falar sobre profecia, que tinha tido uma visão da vinda de Cristo, até o ponto de chegar a Ellen, que era uma das participantes daquele grupo, que passou a ser chamada Ellen White, que eu acho que é o grande ícone da Igreja Adventista do 7º dia. E Ellen White, nos seus escritos, ela diz absurdos, do tipo, Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa. Tem um estudo do pastor Gaspar de Souza, que já veio aqui algumas vezes, sobre o Adventismo, e ele cita, né, as passagens onde Ellen White ela diz isso, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. E a justificativa é, se ele não tivesse uma natureza pecaminosa, ele não poderia ser nosso Redentor. Ele não poderia se identificar conosco. Mas o que Hebreus, por exemplo, diz é que ele tem uma natureza como a nossa, não em pecado, mas uma natureza humana, para se identificar com o nosso sofrimento, não com o nosso pecado. A Bíblia diz várias vezes que Cristo não tem uma alma pecadora, mas é que ele sempre foi santo, né? Outra questão, a gente passava o dia todo aqui falando sobre as heresias do Adventismo, né? Mas uma outra questão é que eles dizem que Cristo sempre foi Deus e homem. Sempre foi Deus e homem. Isso não é verdade também. Cristo ele se encarnou, né, no ano em que o Senhor, na plenitude dos tempos, no ano 0, como a gente conta hoje, ele se encarnou ali. Ele sempre foi Deus, mas ele se encarnou ali.
Outra grande discussão, estou só me lembrando agora. No livro de Judas, quando há uma batalha entre Miguel, né, o arcanjo, e Satanás. Você se lembra dessa passagem? Sobre o corpo de Moisés. Quem ia ficar com o corpo de Moisés? E ali eles aplicam, dizendo que Miguel, o anjo, não era um anjo, mas era Jesus brigando com Satanás para ver quem ficava com o corpo de Moisés. Isso, o bode expiatório era entregue a Satanás, porque eles aplicam o pagamento da dívida a Satanás, como se nós devêssemos alguma coisa a Satanás. Isso é uma heresia sem fim, porque os irmãos lembram que nas pregações em Levítico, o sangue era derramado, o animal era queimado e o odor, né? Ele subia e era como agradável a Deus, né? Como um cheiro, um aroma suave ao Senhor. E ali o Senhor tinha a ira dele aplacada, porque nós não devemos a Satanás. Nós devemos a Deus, devíamos a Deus e não a Satanás. Essa certamente é a maior de todas, mas tem mais ainda. No texto, nos evangelhos, quando Cristo diz ao ladrão da cruz, porque aquele texto ali acaba com o adventismo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e aí a gente vai começar a nos encaminhar para o tema de hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles dizem que, na verdade, é um problema de tradução, porque Cristo diz ali: hoje, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele bota uma vírgula, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É uma coisa sem sentido, né? Porque Jesus ia dizer amanhã, ia dizer ontem. Ele tem que dizer hoje, isso é óbvio, né? Não faz sentido eu dizer, te digo hoje. A gente sempre está dizendo hoje, né? Mas a ideia é, de alguma maneira, fugir do óbvio que Cristo estava dizendo, que a alma daquele ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Agora vamos para a heresia mais pesada, que tem a ver com esse último texto. É o chamado sono da alma, né? Alguém já ouviu falar nisso aqui, né? Sono da alma é quando a Bíblia fala muitas vezes em descansar no Senhor, principalmente no livro de Tessalonicenses. Você tem aí algumas citações em que descansou no Senhor. Mas até no texto que a gente lê hoje, 1 Coríntios capítulo 11, abra comigo, por favor. Na ceia. Pedir alguém para ler a partir do verso 28. E muitos que dormem. Então eles morreram, né? É tão óbvio para a gente, mas para um adventista ele vai dizer aqui que eles dormem. A alma dele entrou no sono. É o sono da alma. Mais uma vez, isso aqui não é próprio do adventismo. Isso estava antes do adventismo, porque Calvino no século XVI já estava combatendo essa heresia. Agora vá comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13, vou pedir para outra pessoa ler. Com respeito aos que dormem. Continua, por favor. Pode ir. Veja só, como é que o texto ele tá fazendo um jogo de palavras, né? Quando Lila leu o primeiro versículo 13, com respeito aos que dormem, aí no verso 14 ele está progredindo, pois
Se cremos que Jesus morreu, certamente aqui é a linguagem em paralelo de um hebreu escrevendo, né? Ele está falando que dormir é a mesma coisa que morrer. Ele vai fazer a comparação de morrer em Cristo. E morrer em Cristo é como quem dorme. Por que quem morre em Cristo é como quem dorme? Porque descansa no Senhor. Os ímpios não dormem nesse sentido. Eles continuam sofrendo. Eles o quê? Eles morrem, né? É tanto que a Bíblia fala da segunda morte. Nós não vamos passar pela segunda morte, porque nós dormimos no Senhor. Oi? Exato, exato. A menina não está morta, ela dorme. Não é porque dorme, porque ela descansa no Senhor. Oi, Marcelo. Eufemismo, né? Ele usou um eufemismo, que é para aliviar, né? A pessoa ela não quebrou, ela faliu. A gente usa esse tipo de linguagem, que é mais suave para dizer quando a gente vai dizer uma coisa muito grave. Mas ainda prosseguindo no texto que Lila estava lendo, pode continuar. Veja aí, os vivos estão em contraponto a quem? Aos mortos, obviamente, mas aos que dormem. Continua. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras aqui é entre vida e morte. Uma hora ele fala de dormir, outra hora ele fala de morrer. Mas o texto que é mais usado pelos adventistas a respeito do sono da alma, talvez seja o melhor texto para defender o contrário. Porque é claríssimo, há um paralelo entre dormir e morrer, viver, né, e sofrer. Essa vida não é uma vida de descanso, é uma vida de luta. Quando um crente morre, na verdade ele dorme, ele descansa. Isso para nos consolar. O final do texto diz isso, é para me consolar. Porque a morte para o crente não é um problema, a morte para o crente é uma bênção. Para quem gosta de dormir, vai dormir eternamente, mas não pense que inconscientemente, né? O grande problema deles é isso também, é a inconsciência. Abra comigo Lucas capítulo 16, por favor. Lucas 16. Alguém lê a partir do verso 19.
Amém. Antes de alguém dizer assim, mas isso aqui é uma parábola, porque até a Sociedade Bíblica colocou, né, o título, né, nessa minha versão não, o rico e o mendigo, ele está como história. Mas muitas vezes o pessoal acha que isso aqui é uma parábola. Dr. D.A. Carson e muitos outros comentaristas dizem que não há estrutura nenhuma de parábola aqui. Isso aqui é uma história, né? Você tem nomes sendo citados, você tem história em detalhes, tem riqueza de detalhes até na história. Então, usar essa história como uma parábola para dizer que não serve para identificar, né, consciência ou inconsciência não parece ser um bom caminho, porque essa aparentemente é uma história que realmente aconteceu e foi revelada aos evangelistas. Então, sendo uma história, isso passa a ter outra conotação, porque você agora vai poder interpretar como história que é. O fato é, existir um homem rico e um mendigo, né? E esse homem rico, a ideia aqui, irmão, não é evangelho socialista, né? Que o pobre foi para o céu porque era pobre, o rico foi para o céu porque foi para o inferno porque era rico. Mas a linguagem bíblica toda de riqueza e pobreza é riqueza e pobreza de coração. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado o pobre de espírito. Não é o pobre, mas aquele que é pobre de espírito, o que não é soberbo. Esse homem que não era soberbo, ele teve lugar no céu. O soberbo foi para o inferno. E quando chega no inferno, esse homem rico tem toda a consciência de onde ele está, né, que é o inferno, do outro lugar que ele tem a visão de que é muito bom, que é o seio de Abraão. Ele tem lembrança de como era a terra, porque ele não está vendo na terra, mas ele está lembrando da sua casa, né, dos seus irmãos, e ele sabe a desgraça em que ele se meteu. Ele sabe que aquilo ali é um caminho sem volta. Veja que hora nenhuma ele pede por salvação. Ele pede por alívio da dor, quando ele está pedindo, molha um pouco de água na minha língua, ele está com sede, é um lugar de sofrimento. E quando é negado até mesmo isso, aí ele diz, já que não tem esperança para mim, para aliviar o meu sofrimento, eu não quero que a minha família venha para cá. Irmãos, medite um pouco nisso aí. Ir para o inferno é terrível. Ir para o inferno e saber que sua família vai para lá é pior ainda. Às vezes nós não damos tanta ênfase a isso, porque a gente pensa que tem a vida inteira para evangelizar nossos filhos, discipliná-los, orientá-los, evangelizar nossos pais, nossos irmãos. Mas se qualquer um deles for para o inferno, óbvio, nós não temos poder de tirar alguém do inferno, mas o fato de evangelizar é o único caminho que eles têm para não ir para lá. Imagine o que é essa sofrendo tudo o que esse homem sofre. E com algo pior, né, que não foi claramente dito aqui, para a eternidade. Não tem volta. Se nós pensássemos mais nisso, nós seríamos mais diligentes na obra da evangelização. Amar o seu próximo, a maior característica disso é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho para essa pessoa, para que ela não passe por isso aqui. Mas voltando à ideia do som da alma, o som da alma é um som inconsciente. Eles dizem o seguinte: o ímpio, quando o ímpio morre, ele é aniquilado, porque ele está dormindo, então ele não vai, a alma dele é aniquilada, a alma não é eterna, ela termina ali. Só que é o contrário do que a Bíblia está dizendo, porque a alma do ímpio, ela foi para o inferno, e ela vai sofrer tormento no inferno por toda a eternidade. Depois, na segunda vinda de Cristo, o que é que vai acontecer com o corpo do ímpio? Vai para o inferno também, ele vai sofrer por completo, corpo e alma. Vai haver ressurreição do corpo dos justos em glória para a eternidade, e vai também haver a ressurreição dos corpos dos ímpios para a desgraça eterna. Tudo isso com consciência plena. Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem que
Eles sabem dos familiares que se converteram no céu, nunca mais vão se ver. E eles sabem também dos familiares que não se converteram, não vão para o céu e vão sofrer juntos a eternidade. Alguém vai perguntar, e no céu, nós temos consciência? Sobre o som da alma, ele não tinha muitos rodeios como a gente tem hoje. Ele diz assim: aqui não tento introduzir comentários fictícios
entendida como igreja cristã. E não é. Adventismo do sétimo dia, eles não são evangélicos. Testemunha de Jeová não são evangélicos. E espíritas muito menos. Isso é um alerta para o povo de Deus, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor estará comigo no último dia. Não vão estar, irmãos. Não vão entrar na mansão celestial, porque negam a obra de Cristo. E assim também, por outro lado, isso nos exercita a amar a verdade. Nós só amaremos Cristo quando nós conhecermos a verdade. Quanto menos conhecimento da verdade, menos amor ao Senhor. Quem muito ama é porque muito conhece. E o Senhor nos ajuda, irmãos, ao longo desses estudos sobre as muitas heresias a respeito da vida eterna, o Senhor nos mostra a verdade. Amém. Pedir ao nosso irmão Messias que encerre a escola dominical orando ao Senhor. Graça maravilhosa que nos alcançou, que nos põe diante das verdades eternas da palavra que diariamente somos ensinados por ela, principalmente no dia que o Senhor reservou, a fim de que pudéssemos ser expostos e instruídos por ela. Muito obrigado, porque através do Teu Espírito o Senhor nos coloca diante da verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e essa verdade que nos deixa distantes de qualquer erro que venha a ser propagado, ou que tem sido propagado desde os primeiros séculos, quando os teus filhos, os próprios apóstolos a combatiam. E essa tem sido a luta e a batalha da tua igreja através da história. Ó Deus, há muitos que não têm a perspectiva de eternidade, como o exemplo que nós acabamos de ouvir. A falta de esperança na vida do porvir. Por isso levam muitos a viver um aqui e um agora como se fosse a única razão de viver. O Senhor não nos ensina dessa forma na Tua palavra. Por isso nós podemos hoje nos alegrar que Cristo morreu e certamente haverá de nos ressuscitar no dia em que nós também acabarmos a nossa trajetória aqui. Louvamos a Deus, porque essas verdades, elas sempre sendo batidas em nosso coração, diariamente, semanalmente, mensalmente, elas sempre estarão sendo regadas dentro da nossa vida como uma certeza daquilo que nós acreditamos. Por isso nos ensina, Deus. Nos ensina para que nós possamos aprender a não somente viver, mas a amar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Nos conceda um restante de dia em paz. Dê-nos, ó Deus, esses próximos momentos até no culto à noite, momentos em que possamos desfrutar da comunhão em família, a Tua palavra e nos preparar para o culto logo mais à noite. Nós oramos assim agradecidos em nome do Teu Filho Jesus.